Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar de um tema muito importante que é a igreja e a escravidão. A igreja sofre inúmeros ataques nesse ponto. Eu, certa vez, em uma das aulas da faculdade, tive que discutir com a professora e os colegas, pela professora tentar fundamentar de que a igreja defendia a escravidão biblicamente, dizia que os negros não tinham alma e tudo mais. Foi um brigueiro feio, eu não sei como eu passei naquela matéria, mas provavelmente você que está vendo essa aula aqui, você já tenha ouvido isso, ou já tenha debatido sobre isso, e até mesmo talvez você tenha alguma dúvida, talvez até mesmo você acha que a igreja de fato apoiou a escravidão e dizia que negro não tinha alma. Então essa aula, ela está não tem muito a ver com a questão da evangelização da América, porque ela é mais um ponto que precisa ser mais aprofundado, que é a questão da escravidão. Nós precisamos rebater isso, nós precisamos conhecer a história e saber qual é a origem disso e saber quais respostas nós vamos dar. Qual é a origem desses ataques? Da onde que eles tiram isso que a igreja apoiou a escravidão? Então, há uma encíclica chamada Dum Diversas, escrita em 1452, que o Papa ele fala para os espanhóis e portugueses que estavam lutando nas guerras de reconquistas, principalmente os espanhóis. Os portugueses estavam lutando já nos territórios da África, que por conta de que os muçulmanos escravizavam os soldados católicos, os católicos também poderiam escravizar os soldados muçulmanos. Então, nesta encíclica, o Papa não é uma encíclica, é uma bula Dum Diversas. Nesta bula, o Papa coloca uma ação temporal de que sim, os católicos que estavam em guerra poderiam realizar esse ato, em resposta aos muçulmanos que já faziam isso há muito, muito tempo. Veja que aqui, meus caros, nós não podemos analisar, nossa, como que a igreja fez isso, onde já se viu a igreja fazer isso. Olha só que tipo de ação, por mais que havia justificativa, isso não é certo, blá, blá, blá. Meus caros, você não pode fazer juízo de valor num contexto que você não entende. A mentalidade era outra, a mentalidade do Papa, a mentalidade da igreja, e o contexto de guerra era totalmente outro. Então você não pode dizer que isso era injusto, porque diante da realidade que eles estavam vivendo naquela época, era justo e é compreensível. Então, o que acontece? Os caluniadores da igreja pegam essa encíclica, retiram desse contexto e dizem: veja, a igreja sempre apoiou a escravidão, dizendo que eles não tinham alma, dizendo que esses homens não têm alma. Por que eles estão dizendo isso? Porque o Papa, ao se referir aos muçulmanos como infiéis, diz que os muçulmanos eles não têm uma alma convertida, que eles são difíceis de se converter, e até a escravidão pode ajudar nisso. Mas defender que eles não tinham alma, isso já está sendo um exagero. Então, eles usam isso para dizer que a igreja foi quem deu a base para que os portugueses e espanhóis pudessem escravizar os negros, porque negro não tem alma, tem essa encíclica, e assim a igreja fundamentou e conduziu todo o processo de escravidão. É a partir daí, essa é a origem desses ataques. Agora, vamos para o passado. Realmente a igreja defendeu a escravidão? Vamos ver na origem da igreja. Daí nós vamos ver que a igreja, durante o período do Império Romano, ela surgiu num ambiente escravocrata. E o que ela fez? Ela lutou contra esse ambiente, lutou contra esse processo. Nós temos escritos de inúmeros santos padres. Os principais que falam sobre isso é Santo Agostinho e São João Crisóstomo, que falam que ter um escravo, alguém que tem um escravo, é a mesma coisa que querer possuir Deus. Isso é errado. Enfim, o resultado da evangelização da igreja para o Império Romano é o surgimento de Roma, perdão, é o surgimento da Idade Média, a conversão que os bárbaros também realizavam escravos, a conversão que os bárbaros tiveram
também foi responsável para acabar com a escravidão. Na Idade Média, a escravidão desaparece. Onde a igreja era o centro cultural da época, onde a igreja era o grande centro educacional, não existia escravidão. Como vai dizer que a igreja defendeu a escravidão? Que negro não tinha alma? Bom, nós temos o Papa Calixto I, que foi o primeiro Papa negro da história. Que os africanos não tinham alma? Como que a igreja vai defender isso? Inúmeros santos africanos, Santo Antão, o próprio Santo Agostinho, São Clemente de Alexandria, enfim, inúmeros santos, inúmeros santos. Tem a famosa Santa Baquita, mas eu estou falando lá dos primeiros anos da igreja. Nós tivemos papas, santos e africanos, Gelásio I, Vítor I, Melquiades. Como é que a igreja vai dizer que negro não tem alma? E outra coisa, ninguém fala das bulas papais contra a escravidão. A bula Sictum Dedum, do Eugênio IV, Veritas Ipsa e Sublimis Dei, do Papa Paulo III, o mesmo Papa que aprovou os jesuítas. Ele escreveu essa encíclica em 1537. A encíclica Cum Sicut, do Papa Gregório XVI, em 1591. A bula do Papa Urbano VIII, de 1679, chamada Commissum Nobis. Então veja como que a igreja vai defender a escravidão, falando contra a escravidão, tendo fatos históricos que provam que ela lutou contra a escravidão, que no período onde a igreja foi o grande centro da história não existiu escravidão. Como que a igreja vai dizer que negro não tem alma, se ela defendia que negro deveria casar, que era a igreja que dizia que o negro precisava ser batizado? Então, da onde que eles tiram isso? Isso tudo é invenção, é mentira. Mas provavelmente você também já deve ter ouvido falar essa história. A igreja defendia a escravidão e uma prova disso é que os padres tinham escravos. Veja, até mesmo o padre Manuel de Nóbrega, o padre Antônio Vieira, esses padres, eles tinham escravos. Veja como isso é horrível, babá. Meus caros, nós precisamos entender o contexto, não basta nós acharmos. A pessoa solta essas afirmações e não explica o que estava acontecendo. Os padres tiveram escravos? Sim, alguns padres tinham escravos. Por quê? Veja, a alteração de uma sociedade medieval, onde havia um sistema de servidão e passa para um sistema mercantilista, onde a servidão desaparece e surge o escravismo. Porque, meus caros, trabalho e serviço como limpar uma casa, carpir um terreno, ajudar dentro, né, dos cuidados da casa, tudo isso era um trabalho servil que existia na Idade Média. Então, um padre, muitas vezes, tinha pessoas que ajudavam ele nesse trabalho. Com o processo de alteração social, onde surge um outro sistema econômico, que é o sistema mercantilista, o escravo começa a se tornar a principal mão de obra servil. E esse trabalho que era exercido pelos livres começa a ser exercido pelos escravos. E daí desaparece. Desaparece o trabalho servil. Ninguém mais realiza o trabalho servil. Por quê? Porque isso é coisa de escravo. Então, infelizmente, não tinha gente que às vezes fizesse esse trabalho de maneira livre, mas que necessitava desses escravos. E agora, a gente tem que parar com essa romantização de achar que toda a escravidão era pura maldade. Tá? Havia os escravos que eram maltratados, sim, havia, era horrível o que muitos faziam com os escravos. Agora, você não pode dizer que todas as pessoas que tiveram escravos faziam a mesma coisa que os maus. Haviam pessoas boas que cuidavam dos escravos, tá? E tratavam os escravos com justiça. Né? Diante daquele contexto. Mas tratar com justiça era dar liberdade a eles. Só que, meus caros, naquele contexto isso não existia. O processo de abolição foi conduzido pelos padres, pelos católicos. Então, você dizer que a igreja defendeu a escravidão porque existiam padres escravos, meus caros, até mesmo os abolicionistas tinham escravos. O próprio Zumbi dos Palmares teve escravo. Todo mundo tinha escravo por conta dessa ação. Agora, vai ver como é que Zumbi dos Palmares tratava seus escravos e vai ver como o padre
Antônio Vieira tratava os seus escravos? De maneiras totalmente diferentes. Zumbi dos Palmares batia, surrava, maltratava. Os católicos não faziam isso, não faziam. Então isso aí é um ponto importante da gente destacar também. Então a igreja, ela sempre defendeu a liberdade. Tanto é que os países católicos de Espanha e Portugal, eles nunca invadiram a África para, inclusive o próprio professor Paulo Cruz, ele que explora muito essa questão do sistema escravocrata, ele diz que nunca os europeus invadiram os territórios africanos para buscar escravos. Eles compravam os escravos dos próprios muçulmanos, que dominavam uma tribo, pegavam aquela tribo daqueles que não se converteram e vendiam como escravos. Então, os grandes escravocratas aqui, escravocratas aqui eram os muçulmanos. E a desigualdade entre negro e branco não foi inventada pela igreja, sim pela ciência. Pela ciência. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Se você aprendeu, escreva o que você aprendeu. É bom a gente ter um feedback. Eu não estou vendo vocês. Vocês me veem, mas eu não estou vendo vocês. Então eu não sei se você está aprendendo de fato. Então esse feedback e vocês escreverem nos comentários, dizerem o que vocês aprenderam, se a aula foi boa, se a aula foi mediana, se a aula foi ruim, é algo bom. Eu gosto disso porque assim eu já vou melhorando. Um forte abraço. Deus abençoe.